Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula. Essa já é a aula de número 4, né? Lembrando que na nossa última aula nós fizemos o desenho, né, daquela escala com esse nari. E vamos acompanhar com a apostila também, tá? Não se esqueçam que nós iremos utilizar da nossa escala para fazer alguns exercícios desse módulo, tá bom? Houve um erro de digitação da minha parte. Eu coloquei aqui na introdução como módulo 7, mas na realidade é módulo 8, tá, gente? Desculpa. Então é módulo 8, a fração como medida, na página 394. Nos anos anteriores, você já explorou vários contextos usando medidas. Elas fazem parte de nossas vidas. Tudo que está à nossa volta representa medida: o tempo, a distância, a nossa altura, o nosso peso, a quantidade de alimentos que ingerimos, em gramas ou litros, a velocidade com que andamos, etc. Neste módulo, vamos retomar algumas ideias já trabalhadas relacionando a medida com as frações. O número racional para representar medidas. A relação do homem com a medida é bastante antiga, desde que ele deixou de ser nômade e passou a morar em lugares fixos. Necessitou contar para controlar as quantidades que possuía, pessoas da tribo, animais que caçava, por exemplo, e medir para fazer as suas construções, calcular as distâncias, controlar o tempo, etc. Atualmente, usamos diferentes instrumentos de medida e lidamos com diferentes unidades de forma natural, sem nos preocuparmos com as transformações que essas unidades sofreram. Você deve se lembrar de que o homem usou por muito tempo seu próprio corpo como referência para as medidas: o palmo, a jarda, a côvado, a polegada, até chegar às unidades padrão de medidas. Foi um longo período de tempo. Aqui nós temos dois exemplos, né? Muito utilizado quando a gente é criança, né? Que é o palmo, né? E a polegada, né? Que hoje em dia existe o tamanho padrão para uma polegada, mas para quem não sabe, uma polegada é essa medida desse osso aqui do dedão. Mas o que é medir? A medição envolve três ações: a escolha da unidade de medida, que deve ser da mesma espécie do objeto a ser medido. Por exemplo, para medir um comprimento, usamos uma unidade de medidas linear, como o metro. Verificar quantas vezes a unidade de medida cabe no objeto a ser medido. Representar numericamente o resultado dessa medição. O número que expressa esse resultado é chamado de medida. Vamos considerar esta situação. Medir o segmento AB a seguir, né? Temos aí um segmento AB. Inicialmente, escolhemos a unidade de medida. No caso, vamos escolher o centímetro. Essa unidade está representada numa régua, por exemplo. Então, se vocês pegarem uma régua, vocês irão obter como medida, né, de exatamente 10 centímetros, como consta aí no desenho. Observe que o centímetro cabe 10 vezes no segmento de reta AB. Por isso, o comprimento desse segmento é 10 centímetros. No ato de medir, quando a unidade de medida não cabe inteiramente no objeto a ser medido, essa unidade precisa ser fracionada. Assim, por exemplo, o centímetro e o milímetro são frações do metro, usadas geralmente na representação decimal. No entanto, as civilizações antigas não conheciam essa representação. Daí é provável que utilizassem a representação fracionária. Há registros de que os egípcios antigos já operavam com frações, como eles eram exímios medidores de terra, por conta das regiões férteis às margens do rio Nilo. É provável que
usassem frações para representar essas medidas. Conheça um pouco das frações egípcias na leitura complementar deste módulo. Inicialmente, vamos retomar alguns conceitos relativos às frações e, em seguida, explorar contextos de medições com o uso de frações. A retomada de números racionais. 1. Considere a fração 3/4. A. Represente essa fração na superfície abaixo, colorindo os espaços necessários. Ou seja, vocês têm aí uma fração, 3/4. Nós temos aí, uma figura com 12 quadradinhos. Então, pausem o vídeo e pintem aí 3/4 do desenho. Aqui eu poderia ter escolhido linhas ou colunas. Só que se eu observar, eu tenho apenas 3 linhas e tenho 4 colunas. Como o meu todo referência, que é o denominador, ele é o número 4, então eu vou escolher as 4 colunas, tá? Ou seja, se estou trabalhando em 3/4 de alguma coisa, ou seja, são 3 colunas de 4 colunas. Logo, eu vou pintar as 3 colunas. Tudo bem? A B é o seguinte: calcule 3/4 de uma classe de 24 alunos. Registre o procedimento que você utilizou. Então, aqui é o seguinte: por exemplo, se numa classe tem 24 alunos, esse 24 alunos, ele significa que ele é o meu todo referência, ou seja, ele é o número 4 que está no denominador. Então, para saber quanto é cada parte, eu vou pegar a quantidade total, que seria 24 alunos, e vou dividir por 4. Ou seja, eu vou obter 4 grupos de 6 pessoas. Se eu quero calcular 3/4, então eu vou escolher 3 grupinhos. Então, se eu escolhi 3 grupos e cada grupo tem 6 pessoas, 3 vezes 6 é igual a 18. Então, 3/4 de 24 alunos equivale a 18 alunos, tá, gente? Caso alguém não entenda, por favor, pode me perguntar pelo WhatsApp que eu irei explicar, tá bom? Vamos para o próximo. Escreva 5 frações equivalentes a essa fração, tá, gente? Essa resposta ela pode ser pessoal, tá? Porque existem infinitas frações equivalentes, ok? Eu vou citar aqui alguns exemplos, tá? Não significa que se de vocês estiver diferente do meu, esteja errado, tá bom? Como que eu calculo frações equivalentes? É só vocês multiplicarem ou dividirem o numerador e o denominador pelo mesmo número. Lembra? Por exemplo, 1/2. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, a fração equivalente a 1/2 é 2/4. Um exemplo, tá? Aqui eu fiz alguns exemplos, tá? Coloquei a minha referência, que é 3/4, que ele pediu. E assim, por exemplo, eu multipliquei por 2. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Ou seja, uma fração equivalente a 3/4 pode ser 6/8. Eu poderia, por exemplo, ter multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Seria 9/12, por exemplo, que não tem aí no exemplo, Mas também poderiam colocar, tá? Então eu coloquei aqui 6 possibilidades. Lembrando que existem infinitas possibilidades, tá? Questão D. Escreva uma fração equivalente a 3/4 com numerador 216. Então, vamos lá. Eu tenho 3/4.
e o meu numerador, lembrando que o numerador é o número de cima, tá, gente? É 216. Como eu faço para saber que número que eu multipliquei o 3 que deu 216? É só vocês pegarem o 216 e dividirem por 3, tá? Ou seja, 216 dividido por 3 é 72. Isso significa que 3 vezes 72 é igual a 216. Para uma fração equivalente, se eu multiplicar o número de cima por 72, por exemplo, embaixo eu tenho que multiplicar por 72 também. Então, 3 vezes 72, 216. E 4 vezes 72 é 288. Então, a minha resposta vai ser 216 sobre 288. Questão E. Escreva uma fração equivalente a 3 quartos com denominador 172. Então, essa questão é exatamente igual à questão anterior. Só que dessa vez, o meu denominador, ou seja, o número de baixo da fração, é 172. Então, o que eu devo fazer? Eu vou pegar o 172 e vou dividir por 4, tá? Que é igual a 43. Então, 4 vezes 43 é igual a 172. O que eu devo fazer para deixar uma fração equivalente? É multiplicar o número de cima pelo mesmo número que eu multipliquei o número de baixo. Então, se 4 vezes 43 é igual a 172, então 3 vezes 43 vai ser igual a 129. Mesma coisa, tá? AF. Escreva o número decimal e a porcentagem correspondentes a essa fração. Registre os procedimentos utilizados. Então, olha como que eu fiz aqui para transformar ele em porcentagem, tá? Primeiro, era 3 quartos. Existem várias maneiras de fazer, tá, gente? Eu vou ensinar apenas uma aqui. Eu peguei o 3 quartos e dividi, ou seja, 3 por 4, que deu igual a 0,75, tá? Como que eu falo esse número? Não é 75 centésimos? Então eu vou representar o 0,75 em forma de fração. Ou seja, se o nome desse número 0,75 é 75 centésimos, então significa que ele é 75 sobre 100. Ou seja, se ele é dividido por 100, ele equivale a 75%. Tranquilo? Vamos para G. Essa fração está na forma irredutível? Justifique sua resposta. Ou seja, 3 quartos, na opinião de vocês, é irredutível? Se sim, justifique a sua resposta. Se não, não. Tudo bem? Para quem disse que ele já está na irredutível, acertou. Pois o único divisor comum a 3 e o 4 é o número 1. Nesse caso, nós dizemos que 3 e 4 são números primos entre si. Fácil essa, né? Vamos para o próximo. Questão de número 2. Esse exercício, gente, eu vou fazer somente o A com vocês, tá? O B, o C e o D eu não vou fazer aqui em vídeo. Eu quero que vocês façam sozinhos. E daí no final da aula vocês me perguntem que eu darei o gabarito para vocês, para saber se vocês acertaram ou não. Tudo bem? Então vamos lá. Complete as igualdades de forma a obter frações equivalentes. Ou seja, na A, tenho aqui uma fração 7 oitavos, igual a 119 sobre, e eu preciso descobrir o número que está embaixo. O que eu vou observar primeiro? De 7 para 119, aumentou o meu número, não aumentou? Se ele aumentou, significa que o 7 ele multiplicou o número, né, que deu 119.
como eu faço para descobrir que número o 7 multiplicou que virou 119? Vocês vão pegar o 119 e vão dividir por 7, tá? O resultado vai dar 17. Então significa o quê? Que o 7 vezes 17 é igual a 119. Então eu vou pegar o 8 e vou multiplicar também por 17. Tá bom? Então vamos lá. 8 vezes 17 é igual a 136. Tranquilo, né? Então, eu quero que vocês façam sozinhos o B, o C e o D. Depois que terminar, passam para o próximo exercício e no final da aula eu darei o gabarito para vocês. Tá bom? Eu já vou explicar o 3. Torne irredutível as seguintes frações. Tá? Para eu efetuar e deixar ele na forma irredutível, eu posso ir dividindo esses valores até eu não conseguir mais. Vai chegar uma hora que ele vai ficar, os dois números serão primos entre si, ou seja, não terá como eu simplificar mais, tá? Então, por exemplo, como que eu vou fazer isso daí? Na 3A, que é 144 sobre 96, por exemplo. Eu posso dividir os dois números por 2, né? Se um termina em 4 e o outro termina em 6, eu sei que são divisíveis por 2. Então eu posso dividir por 2. Quem quiser fazer direto, de uma maneira que não precise fazer vários cálculos, uma boa maneira para a gente fazer rápido esse exercício é vocês calcularem o máximo divisor comum, né, o MDC, de 144 e de 96. O valor que der significa que vocês terão que dividir por esse valor, tá? Então, por exemplo, 144 dividido por 96, eu vou simplificar aqui. Então, quando eu verifiquei aqui pelo máximo divisor comum, eu cheguei ao número 18. Isso significa que 144 dividido por 18 é igual a 8. 96 dividido por 18 é igual a 5. Pode ver que ele já caiu direto para mim na forma irredutível, porque não existe um número que dê para dividir 8 e 5 simultaneamente se não for um 1. O número 1, por exemplo. Tá? Agora, professor, eu não lembro como faz MDC. Como que eu faço esse exercício? Não tem problema. Vocês podem dividir por 2, por exemplo. Vai dar, no final, vai dar a mesma resposta. Por exemplo, 144 dividido por 2 vai ser igual a 72, certo? E se eu fizer 96 dividido por 2 é igual a 48, o que vai acontecer? Vai dar duas frações diferentes, né? De 8 quintos, mas vocês vão conseguir simplificar por 2 mais uma vez. Então vocês terão que, se usar número pequeno, tipo 2, 3, enfim, você vai ter que fazer várias vezes até chegar uma hora que ele vai dar para vocês 8 quintos e vocês não conseguirão mais simplificar, tá bom? O exercício 3 eu fiz exatamente igual eu fiz o exercício 2, tá? Eu não fiz resposta da B e da C, eu quero que vocês façam sozinhos e no final da aula eu darei a correção para vocês. Se eu esquecer, vocês me lembram, tá? Vamos para o próximo exercício. Exercício 4. Transforme cada fração em número decimal e em porcentagem. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no 2 e no 3. Vou fazer o A para vocês e o B e o C vocês façam sozinhos, tá? Então, como que eu fiz? Eu peguei o 3 oitavos e dividi. Então, fiz 3 dividido por 8, que é igual a 0,375. Lembrando que porcentagem eu tenho que deixar ele dividido por 100, tá? Então, como que eu faço esse número sendo dividido por 100? Olha a vírgula onde está, não está entre o 0 e o 3?
Então, quanto mais eu for dividindo, mais a minha vírgula vai andando para a direita. Então, por exemplo, se eu pegar eu querer fazer esse número aqui, 0,365, e ter 10 no final, 10 na divisão, a minha vírgula vai andar uma casa. Se eu dividir por 100, vai andar duas casas. Se eu dividir por 1000, vai andar três casas. Então, como eu quero 100, eu vou andar duas casas só. Então, a vírgula que está entre o 0 e o 3, ele vai ficar entre o 7 e o 5, se eu andar duas casas da onde está a vírgula. Então, andando a vírgula, vai ficar 37,5 dividido por 100. Lembra, gente? Porcentagem. Porcento. O que é porcento? É dividido por 100. Então, se é 37,5 dividido por 100, o meu resultado vai ser 37,5%. Tá? Super fácil. Tente fazer o B e o C também. Tá bom? Pausa o vídeo e tenta resolver esses três exercícios que eu passei agora. Em seguida, vamos continuar com a nossa aula. O exercício 5 eu vou resolver com vocês, tá? Numa classe de sétimo ano, 3/7 dos alunos gostam de histórias de ficção. Se nessa classe há 28 alunos, quantos não gostam de histórias de ficção? Vamos pensar primeiro. No próprio enunciado, ele fala o seguinte: se eu sei que 3/7 dos alunos gostam de ficção, eles gostam, 3/7. Eu quero saber quantos não gostam. Então, se 3/7 gosta, vocês não concordam que 4/7 não vão gostar? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o número de alunos que gostam de história da ficção. Então, 3/7 de 28. Vamos calcular 3/7 de 28. Lembra que o D na matemática é multiplicação? Então, vai ficar 3/7 vezes 28. Então, primeiro eu vou multiplicar o 3 por 28. Então, 3 vezes 28, 84. Como eu não mexi com o sétimo, eu repito o 7 embaixo. Então, 84 dividido por 7 é igual a 12 alunos. Ou seja, eu sei agora que 12 alunos gostam de história da ficção. Agora ficou super fácil, né? Nessa sala há 28 alunos. Eu sei que 12 desses alunos gostam de história da ficção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença, né, entre eles. Então, eu vou pegar 28, que são todos os alunos, e vou retirar os alunos que gostam da história da ficção. E o resultado vai ser 16 alunos que não gostam de história da ficção. Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Letra B. Marcela já conseguiu economizar R$ 72 para comprar uma mochila. Se esse valor corresponde a 3/10 do preço da mochila, quanto ela custa? Esse tem que pensar um pouquinho, mas também não é muito difícil não. Vamos lá. Se 72 corresponde a 3 partes de 10, então eu vou pegar os 72 e vou dividir por 3, né? Ou seja, vai formar 3 grupos de 24, né? R$ 24. Pode ver aqui no meu exemplo, 24 mais 24 mais 24 é igual a 72, ou seja, são 3 partes de 10. Para saber o valor total, eu preciso saber o quê? As 10 partes, quanto que vai me custar? Se eu acabei de descobrir que cada partezinha equivale a 24, então quanto irá valer 10 partes? É só fazer uma parte, que é 24, vezes 10, que é o meu denominador, né? Então, 24 vezes 10 é igual
a 240. Questão C. 25% dos alunos de uma escola são oriundos de cidades vizinhas, ou seja, eles moram em cidades vizinhas. Se 513 alunos são da própria cidade, quantos alunos há na escola? É de se pensar um pouquinho, né? Mas não é muito difícil, não. Vamos lá. Vou tentar fazer mais pausadamente para vocês entenderem, tá bom? É o seguinte: se 25% corresponde aos alunos que são de outras cidades, então podemos concluir que 75% dos alunos são da mesma cidade, não são? Ou seja, eu tenho a informação do quê? 75%. 75%, né? Lembra que porcentagem significa que ele é uma fração dividido por 100. Então, 75% é igual a 75 sobre 100, né? Deixando ele na forma irredutível, eu consigo dividir tanto 75 quanto 100 por 25. Então, 75 dividido por 25 é igual a 3. 100 dividido por 25 é igual a 4. Então, 75% ele vai corresponder para mim em forma de fração a 3 quartos, tá? Lembrando que eu estou falando com vocês em relação aos alunos da mesma cidade. Então, como eu acabei de descobrir a quantidade de alunos da mesma cidade, que é equivalente a 3 quartos, esses 3 quartos, ele equivale ao quê? A 513 sobre alguma coisa. Esse alguma coisa, ele é o total de alunos, né? Ou seja, os alunos misturados, tanto os que moram na mesma cidade como os que moram fora, tá? Então é essa quantidade que eu preciso descobrir. Então, como que eu vou efetuar o meu cálculo aqui? 3 para virar 513. Lembra como que eu descubro? Eu pego 513 e divido por 3, né? Vai dar 171. Isso significa o quê? Que 3 vezes 171 é igual a 513. Se eu multiplico em cima por um valor, embaixo eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 171, que é igual a 684, né? Então, o que isso significa? Que nessa escola há 684 alunos. Tudo bem? Esse é mais complexo um pouquinho, mas não, se parar para pensar, não é difícil de fazer, tá? A fração como medida. Uso da escala Cuisenaire. Para essa atividade, use as barras brancas, vermelhas, verde clara, lilás e amarela do material Cuisenaire. Você irá realizar medições com essas barras, tá? Como nós não estamos na sala de aula, por isso que eu pedi para vocês fazerem numa folha separado, tá? Que nós iremos trabalhar com essa escala, né? Outra coisa que era importante também que eu peguei no pé de vocês era pintar com as cores certas, tá? Senão vocês não irão conseguir acompanhar a aula, tá bom? Então tá aqui, né, o exemplo que é para vocês terem em mãos, ok? E vamos conversar bastante aqui sobre isso. Vamos para o próximo slide. Questão 1. Tomando a barra branca como unidade de medida, indique qual é a medida da barra A vermelha. Por exemplo, quantas barras brancas eu preciso ter para formar uma vermelha? 2 peças brancas, não precisa? Pode ver que a barrinha vermelha ele é exatamente 2 vezes o tamanho da branquinha, né? Que é um cubinho só, tá? Ou seja, de vocês é um quadradinho só, tá bom? E para formar a verde clara, por exemplo,
Quantas barras brancas eu preciso para formar a verde clara? Como podem ver, para formar a verde clara, eu preciso de 3 pecinhas brancas. Ok? E para formar a lilás, né? Quantas pecinhas brancas eu preciso para formar a lilás? Então, para formar a lilás, eu vou precisar de 4 pecinhas brancas. E a D? Para quantas peças brancas eu preciso para formar a amarela? Então, para formar uma amarela, eu vou precisar de 5 peças brancas. Tranquilo? Já na questão número 2. Tomando a barra vermelha como unidade de medida. Agora não é mais a branca, tá, gente? Eu vou usar a vermelha. Meça a barra branca e responda. A barra vermelha cabe na barra branca um número inteiro de vezes? Ou seja, consigo pegar a barra vermelha e colocar dentro da barra branca? Então, na realidade, não cabe, né? Ou seja, não cabe o número inteiro de vezes na barra branca. Né? Até porque o vermelho ele é o dobro do tamanho da branca. Então não tem como pegar a vermelha e colocar dentro da branca, porque a branca ela corresponde à metade da barra vermelha. Tá bom? A B. Quantas barras brancas são necessárias para formar uma vermelha? Essa é fácil, né? São necessárias somente 2 barrinhas brancas para formar uma barra vermelha. A C. Que fração da barra vermelha representa cada barra branca? Então, se a gente observar, cada barra branca representa metade da barra vermelha. Essa metade eu vou representar sobre, na realidade, 1/2, tá? Isso nós chamamos de meio, tá? Ou metade. Número 3. Tomando a barra vermelha como unidade de medida, igual ao exercício anterior. Só que dessa vez nós iremos medir a verde clara, tá? E responda. Então vamos lá, vamos pegar a barrinha vermelha e vamos medir a verde clara para poder responder. Então vamos lá. A barra vermelha cabe na barra verde clara um número inteiro de vezes? Não, né? Na realidade, não cabe o número inteiro de vezes na barra verde clara. Daí na B. Além da barra vermelha, qual das cores é necessária para completar a verde clara? Então, na realidade, o que eu vou precisar? A barra vermelha ela vai cobrir 2 quadradinhos da verde clara. Só que vai sobrar um quadradinho. Então, para completar ele, eu vou utilizar né, um quadradinho branco. Ou seja, uma vermelha mais uma branca vai ser igual a barrinha verde clara. A C. Essa outra barra representa que fração da vermelha? Então, na realidade, nós já respondemos, né? A barra branca ela vai representar metade da barra vermelha. A D. Expresse com um único número a medida da barra verde clara, considerando a vermelha como unidade de medida. Entendeu? Vamos lá. Então, deixa eu explicar a linguagem que foi utilizada aqui. Se eu tenho a vermelha para medir a verde clara, eu não vou usar uma barra inteira vermelha para colocar dentro da barrinha verde clara, por exemplo,
e não vai me sobrar, ou seja, vai faltar uma barrinha para completar a verde clara. Então, como que eu vou expressar aqui em forma de fração? Ele vai ficar 1 inteiro, né? Ou seja, cabe uma barrinha inteira vermelha. E vai me faltar, ou seja, mais metade da barra vermelha, tá? Então, ou seja, para formar uma verde clara, o que eu preciso? De uma barra vermelha inteira, por isso que está o número 1 ali, mais metade de uma barra vermelha. Então, 1 mais 1,5 é igual a 3/2. Para quem não se lembra, nesse caso é soma de fração com denominador diferente. Lembra que nós aprendemos no final do sexto ano? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vocês vão obter que 1 mais meio é igual a 3 meios. Tá bom? Continuando. Tomando a barra vermelha como unidade de medida, meça lilás e responda. Então vamos lá. Nós vamos pegar a barra vermelha e vamos usar para medir a lilás. A barra vermelha cabe na lilás um número inteiro de vezes? Dessa vez cabe sim. Você consegue observar que se eu tivesse duas barrinhas vermelhas e colocar uma em cima da outra, ele vai me formar exatamente uma barrinha lilás? Ou seja, uma barrinha vermelha equivale a 2 quadradinhos. A lilás são 4 quadradinhos. Então eu consigo pegar esses dois, né? Ou seja, como se fosse repetir duas vermelhas, né? Para formar uma lilás. Tudo bem? AB. Expresse com um único número a medida da barra lilás. Podem ver que vai dar 2 certinho, né? Ou seja, a barra vermelha ela cabe exatamente 2 vezes na lilás. Tá bom? Vamos para a questão número 5. Tomando a barra vermelha como unidade de medida, meça a amarela e responda. Agora nós vamos usar novamente na barra vermelha, só que para medir a amarela, tá? A barra vermelha cabe na amarela um número inteiro de vezes, ou seja, igual no exercício 4, eu consigo colocar a vermelha dentro da amarela sem faltar nem sobrar nada, dá certinho colocar uma sobre a outra? Na realidade, o número inteiro não vai caber, né? Ou seja, vai faltar um pedacinho ainda, né? Eu vou colocar a resposta aqui embaixo, gente, porque não coube lá em cima, tá? A questão B. Qual é o maior número de barras vermelhas inteiras que cabem exatamente na amarela? Então, o maior número de barras vermelhas que cabem na barra amarela vai ser 2, né? Ou seja, caberia duas barras vermelhas inteiramente dentro da amarela, só que vai faltar um pouquinho para completar, né? Questão C. Além das barras vermelhas utilizadas, qual das outras barras é necessária para completar a amarela? Que fração da barra vermelha essa outra barra representa? Então, seria necessário, né, mais uma barrinha branca para completar, né? A barra branca, ela é metade ou 1/2 da vermelha, ok? AD. Expresse com um único número a medida da barra amarela, considerando a vermelha como unidade de medida. Vamos lá. Então, vocês se lembram por que eu coloquei o número 2 ali sozinho? É porque caberia duas barrinhas completinhas, bonitinhas do vermelho, né? Ou seja, então esse 2 é 2 inteiros, certo?
Então, 2, caberia esses 2, mais a metade do vermelho. Por isso que eu coloquei 1 sobre 2, né? Caberia mais a metade. Então, 2 mais 1 sobre 2 é igual a 5 sobre 2, certo? Lembrando, denominador diferente faz um MMC, tá bom? Feito o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que vai dar igual a 5 sobre 2. Questão 6. Tomando a barra verde clara como unidade de medida, meça a barra branca. Então vamos lá. Dessa vez eu não vou mais trabalhar com a vermelha. Eu vou usar como medida a barra verde clara. Eu vou usar a verde clara para calcular a barra branca. Vamos ver o que vai acontecer. A barra verde clara. Cabe na barra branca um número inteiro de vezes? Não, né? Porque a barra verde clara ela é bem maior do que a barrinha branca, ou seja, não tem como colocar a barrinha verde clara dentro da branca, né? Questão B. Quantas barras brancas são necessárias para compor a verde clara? Essa é fácil. Então, são necessárias 3 barras brancas, né, para compor uma barra verde clara. Questão C. Que fração da barra verde clara representa a barra branca? Então, a barra branca, na realidade, ela vai representar apenas 1/3 da barra verde clara, certo? Questão de número 7. Utilizando a barra verde clara como unidade de medida, meça a vermelha, tá? Nós vamos utilizar a barra verde clara para medir a barra vermelha. Que número expressa essa medida e por quê? O número é 2/3, né? Ou seja, porque será necessário fracionar a barra verde clara em 3 partes iguais. E dessas partes, eu vou pegar 2 para compor a vermelha. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. O uso da escala Cuisenaire. Contexto da fração como medida. Em anos anteriores no sistema de ensino, você já trabalhou com o material Cuisenaire. Seu idealizador foi o professor belga Georges Cuisenaire Rotelet, eu não sei como que se pronuncia, tá, gente? Que durante 23 anos o estudou e o experimentou antes de divulgá-lo. Feito originalmente de madeira, o Cuisenaire é constituído de prismas reto-retangulares, de bases quadradas ou apenas retangulares, ou seja, paralelepípedos, pintados em 10 cores diferentes e de comprimentos diferentes. As cores foram selecionadas após várias pesquisas e de acordo com algumas relações entre números. O comprimento de cada barra representa um número natural, sendo a barra branca tomada como a unidade de medida, por ser um cubo de 1 centímetro de aresta. Com base na peça branca, é possível estabelecer os comprimentos das demais peças. Aqui está, né, uma demonstração da barrinha, só que como vocês já fizeram, então nós vamos utilizar a de vocês, tá bom? Lembrando que a barrinha do desenho do lado direito e do lado esquerdo é só uma tabelinha relacionada ao número de quadradinhos e a cor respectiva de cada coluninha, tá bom? Simples assim. Na seção que você acabou de realizar, você fez medições utilizando algumas dessas peças como unidade de medida e deve ter percebido que o resultado da medição
pode ser um número natural, se a barra tomada como unidade de medida couber um número inteiro de vezes na barra a ser medida. Assim, por exemplo, a medida da barra verde clara, tomando a branca como unidade de medida, é 3, pois a barra branca cabe exatamente 3 vezes na barra verde clara. Ou um número racional na representação fracionária. Se a barra tomada como unidade de medida não couber o número inteiro de vezes na barra a ser medida, assim, por exemplo, a medida da barra verde clara, tomando a vermelha como unidade de medida, é 3 meios, pois a barra vermelha cabe uma vez na barra verde clara e ainda falta um pedaço, que corresponde à barra branca. Assim, pode-se dizer que são necessários uma barra vermelha e uma branca para compor a barra verde clara. Como a barra branca é a metade da barra vermelha, então você necessita de uma barra inteira mais meia barra, ou seja, 1 mais meio ou 1 sobre 2, né? Como em uma barra vermelha há duas barras brancas, ou seja, duas metades, nós temos 1 mais meio. 1 é a mesma coisa de 2 dividido por 2, não é? Então, eu vou substituir o 1 por 2 sobre 2, mais meio, ou seja, 3 meios. Por outro lado, ao medir a barra vermelha, tomando a verde clara como unidade de medida, você constatou que a unidade de medida é maior que o objeto a ser medido. Nesse caso, ela tem que ser fracionada, como na barra verde clara cabem 3 brancas e 2 delas são suficientes para compor a barra vermelha. Então, a barra vermelha corresponde a 2/3 da verde clara, ou seja, 2 partes de 3 partes iguais. Você deve ter percebido que em todas essas medições, a barra branca sempre é a referência para compor as demais barras. Vamos para alguns exercícios, tá? Vamos lá. Ele pede o seguinte: use as barras Cuisenaire para os exercícios 1 a 3. Né? Nós temos aí a tabelinha, né? Na primeira coluna, a barra a ser tomada como unidade de medida, barra a ser medida, ou seja, por exemplo, nós vamos usar a lilás para medir a verde escura, tá? Então, número que expressa a medição. Por exemplo, na primeira linha aí, caberia a lilás dentro da verde escura? Sim, caberia. Quantas lilás cabe dentro da verde escura? Cabe um. Não cabe uma vez inteira e vai sobrar um espacinho? Então, para completar, o que que falta? Ou seja, uma lilás mais metade de uma lilás. Não é verdade? Então, 1 mais meio, né? Que é igual a 3 sobre 2. Para quem não lembra, vou repetir novamente, tá? 1 sobre 1. 1 inteiro é a mesma coisa que 1 sobre 1, tá, gente? 1 sobre 1 mais 1 sobre 2, o denominador é diferente. Então, peguem os dois denominadores, fazem o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vai dar igual a 3 meios, tá? Esse exercício, para mim, é o de maior importância. Pausam o vídeo, tentam resolver todos eles sozinhos, tá? Todos sozinhos. Entenderam, gente? Não é para copiar a minha resposta. Eu fiz um exemplo aqui, tá? Ó, 1 mais meio, isso aqui é do primeiro, tá, gente? É igual a 3 sobre 2. Ou, né, 1 mais 2 quartos vai dar 6 sobre 4, né? Se eu deixar ele na forma irredutível, 6 sobre 4 e 3 sobre 2 é exatamente a mesma fração, tá bom? Pausam o vídeo e tentam resolver sozinhos isso daqui. Se errar,
não tem problema, tá? Para mim, o mais importante é vocês tentarem fazer, acertar um ou outro, do que simplesmente copiar, porque se copiar de mim a resposta, vocês não irão aprender, tá bom? Então pausam o vídeo e tentam resolver sozinhos essa tabelinha aqui. Pronto. Depois de ter tentado fazer sozinho, tá? Aqui estão todas as respostas. Tudo bem? Se não entender, podem pausar o vídeo e me perguntar pelo WhatsApp, tá bom? Mas façam com calma, gente. Todos os exercícios com calma. Lembrando que nossas aulas estão em vídeo. Então, se não entender, vocês podem voltar a explicação de novo, tá? Quantas vezes quiser, tá bom? Vamos para o próximo slide. Questão 2. Indique a cor da barra que representa. Vamos lá. Qual dessas barras representam 2/5 da barra laranja? Tá? Então, olhem a barra laranja aí, ok? Tentam verificar qual número representa 2/5 dessa barra, ou seja, 2 pedaços de 5, tá? E coloquem a cor na frente. Resposta: a barra lilás, né? Podem observar aí, ó. A barra vermelha, ela é 1/5 da barra laranja. Duas barras vermelhas formam uma barra lilás, né? Se vocês observarem bem aí, ok? Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentam resolver da B até H sozinhos, tá? Se precisar de algum auxílio, é só me perguntar, tá bom? Podem pausar o vídeo aí então. Bom, por hoje é só, tá? Por favor, novamente, tentam resolver sozinhos os exercícios, tá, gente? Por favor, não copie do colega, não copie das minhas respostas em vídeo, tá? A minha resposta em vídeo é só uma correção, tá, gente? Eu preciso da colaboração de todos, tá bom? Se for preciso, podem errar, tá? Não tem problema. Fico por aqui então. Bom estudo a todos vocês. Tchau!